ruído na comunicação entre a preparação física do departamento médico e o elenco do Corinthians. Até o Memphis andou manifestando um certo incômodo com essa situação, é isso? É por aí, Michele, eu não posso confirmar, eu seria leviano se eu dissesse para você com certeza que está havendo um ruído do Memphis e de jogadores com o pessoal da preparação física, o departamento médico. Mas eu prefiro relatar os fatos e aí cada um que conclua a própria moda, tá bom? O que aconteceu foi que o Corinthians recontratou o fisioterapeuta Alex Cabreira, que estava no Corinthians realizando esse trabalho na gestão do Augusto Melo. Com a saída do Augusto pelo impeachment, o Alex Cabreira rodou, digamos assim, junto com o presidente. Teria, vou colocar no condicional, ok? Sido um pedido dos jogadores que gostavam muito do Alex Cabreira e teria sido esse movimento liderado pelo Memphis Depay. O Memphis Depay estaria descontente, principalmente depois da volta dele da Europa, na data FIFA, porque ele carregou no corpo o desgaste físico e o fuso horário, além da viagem. Ele que vinha de um problema no posterior da coxa, já estava liberado, jogou pela Holanda, chegou a 52 gols, artilheiro isolado da história da Holanda, mas voltou de jatinho tal, e foi para o jogo contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. O que aconteceu? Talvez tenha sido uma coincidência? Talvez, mas ele se machucou, sentiu uma fisgada no mesmo músculo. Foi constatado um edema ali. Ele foi substituído no finalzinho do primeiro tempo contra o Furacão na Neoquímica. E depois desse jogo, ele postou uma foto ao lado do Diego Pereira. Aí é um outro profissional, um preparador físico que trabalhou com a família Dias, também na gestão do Augusto, amigo do Memphis Depay, que nessa postagem colocou o seguinte: você faz falta, irmão. Então isso aí talvez tenha pegado mal internamente. Eu estou colocando tudo no condicional, não posso te garantir, porque oficialmente o Corinthians diz que o Memphis Depay tem um ótimo relacionamento interno lá no Corinthians. E hoje à tarde o Memphis subiu uma nota na rede social dele em tom de desabafo. Eu vou traduzir aqui, não literalmente, mas resumindo aqui a nota do Memphis. Ele diz que estão espalhando mentiras a respeito dele, tentando manchar a imagem que ele construiu, criar um atrito dele com a torcida do Corinthians e se dirigiu à parte da mídia que envolve o nome dele em questões políticas. Palavras do Memphis: em breve eu irei me pronunciar e falar algumas verdades. Já vi esse filme há tempos, desde que decidi não ser um atleta escravo do sistema. Finalizou: continuem brincando comigo, mas o karma chega para todos. E encerrou em português: tome cuidado. I'll be back, baby, with more Corinthians here at Gazeta Esportiva. Aí sou eu mesmo falando um inglesinho para vocês. Até já. Explica, Garrafa, o que tá pegando? Então, é assim, né? A minha leitura de tudo isso. Bem no popular, né? Boca fechada não entra mosquito. Ou seja, o Corinthians que vinha numa crise, vem numa crise, um problema extracampo, problema político e tal. Aí o Corinthians do Dorival se ajeita em campo, consegue vaga na semifinal da Copa do Brasil, respira um pouco de ar de tranquilidade. E aí, se é que realmente teve esse desconforto do Memphis com a comissão técnica do Dorival, isso é algo para se tratar internamente. Sim. Então, o Memphis, ele, quando coloca, você está fazendo falta, se ele entendia que esse profissional estivesse fazendo falta realmente no Corinthians, dos jogadores, que conversasse com a diretoria, pedissem a volta do profissional, segura isso internamente. Quando você externa isso, em se tratando de Corinthians, e o Memphis já conhece o que é o Corinthians, cabe sim a crítica. Né? E aí o seu Memphis vai ficar bravo porque, por exemplo, eu discordo dessa postura dele. Ele vai ficar bravo com o Neto, que hoje espinafrou ele lá na Band. Beijão pro craque Neto. Né? Eu conversei há pouco com o Marcelinho também. Pô, esse Memphis Depay, a opinião é livre. Agora ficar ameaçando. Deixa o Corinthians seguir, Memphis. Você não é maior que o Corinthians. Não é? Se tem um problema interno, se resolve internamente. A gente tem problemas dentro de casa e a gente procura resolver dentro de casa. Acabam atrapalhando o ambiente. Ambiente né? bom aí, sabe? Ou seja, podia estar falando da preparação do Corinthians para enfrentar o Cruzeiro, estão falando de quem? Do Memphis Depay. E se cuidem, como é que é? Cuidado, tomem cuidado. Cuidado com o quê, ô cara pálida?
Isso aqui foi estranho. Ele falou que não é escravo do sistema, né? Que sistema? O sistema que tem na cabeça dele. E o respeito com os profissionais que lá estavam, Ele Chico? é um jogador europeu, você tem que ver que o europeu pensa diferente. Não é porque ele não está recebendo? O europeu é recebendo? muito individualista. Sempre foi, jogadores europeus são individualistas. Tanto é verdade que lá na Europa, o difícil é você controlar um elenco que nem o Real Madrid, como fazer o Ancelotti, porque ali é muito estrelismo. E o Memphis Depay não deixa de ser uma estrela. Ele se acha uma estrela. 59 gols, 52 gols. Chico, nem ídolo do Corinthians ele é. Essa é a grande verdade. Você a não ser que você tenha ele como ídolo. Não é? Eu não vejo entre os corintianos o Memphis como ídolo. É um jogador que ajudou demais na sua chegada. É um jogador importante. Para mim é um jogador importante. No nível do futebol brasileiro, ele agrega muito, mas também cria situações que, para mim, são desnecessárias. Isso é uma opinião, ele pode concordar ou discordar. Ele tem que se adaptar ao futebol brasileiro de uma melhor forma, não é verdade? Tem que botar na cabeça dele, alguém tem que virar para ele e falar assim, ô Memphis, não se fala isso publicamente. E não se faz ameaças também publicamente. Tome cuidado. Eu acho que ele pode falar que está sentindo falta de quem ele quer, mas essa ameaça que eu acho que... Aí o respeito com o outro profissional que estava lá dentro trabalhando com ele. Tinha um profissional trabalhando. Se ele tem uma insatisfação, que ele comunique a direção do Corinthians aos seus superiores. Ele está recebendo? Não é? Aí, ele deve estar pé da vida porque não está recebendo. Se não está recebendo, não joga. Se está jogando é porque fez um acerto. Do sistema, não pode misturar, Michele, as coisas. Não sei se é isso. Depois o Silvestre me responde. E a gente defende que ele tem que receber o que lhe é devido. Agora, se ele não jogar porque não está recebendo, está tudo certo. Mas como ele está jogando, imagino eu que ele chegou a um acordo no parcelamento da dívida. Mas eu prefiro um jogador que nem ele, que chega e desabafa, do que o Neymar, que guarda para dele todos os desaforos possíveis que estão acontecendo no Santos com ele, entendeu? Ele pelo menos você está dando uma passadinha de pano pro Memphis, é um direito seu. Você quer passar pano, passa. Tentando reconhecer, eu lamento você como corintiano. Só tentando reconhecer a magnitude do Memphis. Agora, que ele exagerou um pouco dessa vez. Chico, tô dizendo que ele é importante. Que ele exagerou um pouco dessa vez, eu até concordo com você. Que ele agrega, mas ele deu uma exagerada, né? Não apaga incêndio com gasolina. É o seguinte, a gente vai aproveitar que está falando do Corinthians para trazer um quadro diferente aqui no Gazeta Esportiva. É para eu sentar, o diretor falou.